Excelentíssimo senhor governador do estado do Piauí, José Wellington Barroso de Araújo Dias. Excelentíssimo senhor presidente do Instituto Histórico de Oeiras, Carlos Rubem Campos Reis. Excelentíssimo senhor prefeito da cidade de Oeiras, José Nogueira Tapiti Neto. Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Miguel Ângelo Gonçalves Reis. Padre Nonato Marques, representando Dom Augusto, bispo de Oeiras. Juiz de Direito, Sebastião Ribeiro Martins. Diretor do Centro de História da Universidade Federal do Piauí, professor Fonseca Neto. Demais autoridades aqui presentes, demais professores, confrades e confreiras do Instituto Histórico de Oeiras, senhoras e senhores, meus amigos, meus conterrâneos, meus parentes, especialmente a família Campos. Inicialmente, eu quero dizer que tudo que vocês ouviram das palavras de professora Rita Campos são palavras envolvidas com amizade e com sensibilidade que lhe é peculiar e as quais eu não mereço totalmente. Eu sou apenas uma amante ardorosa dessa cidade, desse estado do meu pai, considerada no Rio de Janeiro, onde nasci, de piauense, e que só sei estudar o Piauí. Nada mais eu faço na minha universidade do que estudar o Piauí. Mas não mereço todas essas honras e essa delicadeza de palavras de Dona Rita. O que me trouxe aqui, e aqui eu agradeço, é essa emoção de ter recebido essa medalha que meu pai, certa vez aqui recebeu, e lembro-me das palavras de Dagoberto, dizendo na revista que meu pai não dormiu sem a medalha, acordou com a medalha no pescoço, de tão contente que estava. E eu acredito que eu vou fazer a mesma coisa hoje, porque já olhei com satisfação, com uma amizade, essa medalha. De todas as atenções que tenho tido em minha vida, tais como sou sócio do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, sócio do Instituto Histórico Geográfico do Rio de Janeiro, do Instituto Histórico de Natal, do Instituto Histórico da Paraíba, esta honra de receber essa medalha é a que mais me toca o coração e, sinceramente, a que mais eu almejava. Então, eu agradeço, sinceramente, a homenagem que o Dr. Carlos Rubem me fez e todos vocês vieram de longe assistir a essas simples palavras que eu vou falar. Eu gostaria de não seguir totalmente o que eu planejei, porque, como todos nós professores, temos uma necessidade de falar sem seguir. Fiz um roteiro das minhas palavras, mas eu queria me sentir mais livre. Depois de 35 anos de magistério, a gente deve se sentir mais livre. Mas gostaria, em primeiro lugar, de falar desse sonho que é Oeiras. Oeiras é assim, igual aquelas palavras do poeta que eu adormeci sorrindo e despertei a cantar. Quando eu vim chegando aqui em Oeiras, que eu vi de longe aqueles morros, eu comecei a chorar. Quando eu passei no Canindé, onde eu passei com 7 anos, num caminhão, e o caminhão passava no leito do rio, que não tinha ponte, e eu vi aquelas carnaubeiras me olhando, eu achava que eram umas princesas, olhando para a gente, tomando conta para não deixar ninguém entrar. E eu fiquei encantada com esse meio rural,
com aquela praça onde morava o nosso primo Joel Campos, aquele burburinho num sábado de feira. E a minha avó, que morava na cidade, como falava, como discutia, aquele barulho na casa dos Campos. Depois a ida para a fazenda do meu pai, em Lagoa do Tabuleiro, hoje é município de São Francisco. Tudo isso nunca eu esqueci. E o meu pai continuava a contar coisas de Oeiras. Então, Oeiras tem um sentido mágico, telúrico para mim. É alguma coisa que não está na terra, ela está no céu. E eu continuo a passar isso para as minhas filhas. É muito mais do que saber a história. É o culto dos antepassados, é o amor à terra, é a solidariedade, é a compreensão, é a compaixão, é a compreensão do outro, é a religiosidade do povo, é a música sonora que aqui existe. Oeiras tem alguma coisa de mágico. Depois disso que eu queria falar um pouquinho sobre essa data de hoje, mas não dar uma aula que todos aqui sabem mais do que eu. Essa data do dia 24 de janeiro, que meu pai me contava, e depois fui ler a Guerra de Fidié, do Abdias Neves, e fui ler cronologia histórica do Pereira da Costa, para adquirir mais conhecimentos. E depois fui escrever sobre a época da independência no meu livro, A Primeira Metade do Século XIX. Eu fiquei imbuída dessa sincera noção e respeito pela atitude que o Visconde da Parnaíba tomou, pelo brio da sua atitude, pela dignidade do seu atitude, pela força, pela coragem de conseguir dominar a situação. O governador das armas aqui, sediado, Fidié, tinha se retirado para conter a sublevação lá em Parnaíba, e ele, com todas aquelas características que nos chegam até hoje, como um brilhante comandante, como um artífice das oportunidades, como um homem, embora do interior, sabedor do momento exato do que tinha que fazer. Ele convocou os fazendeiros de todas as regiões vizinhas, mais próximas ou mais distantes, pediu ajuda a eles, pediu ajuda ao meu tetravô, Raimundo de Souza Brito, da fazenda Bocaina, que se apresentasse com homens, ao doutor Lustosa Paranaguá, de longe, que viesse com 500 homens, ao capitão Domingos Vieira de Sá, que viessem com homens. E esses fazendeiros vieram de Jerumenha, de Parnaguá, de Bocaina, e juntaram forças para fazer uma proclamação. Tomaram conta da Casa da Pólvora, tomaram conta dos quartéis, se posicionaram em todos os pontos da cidade e decretaram a união da província ao governo de Dom Pedro I. Então, esse ato, embora tenha sido motivado inicialmente por um levante também do norte do Piauí, se não fosse esse ato da proclamação e a assinatura da ata da independência naquele dia, não teria se dado a independência. Nessa ata que está transcrita nos anais, eu tenho esses anais publicados pelo Conselho Federal de Cultura, estão todos esses fazendeiros que participaram daquele dia. E notem, ele conseguiu a adesão da população, conseguiu a adesão do povo simples, conseguiu a adesão dos escravos, conseguiu a adesão dos agregados, daqueles descendentes de índios, e saíram daqui em direção a Fidié, quando todos sabem que se encontraram junto a Campo Maior, próximos a Campo Maior, e houve a célebre Batalha do Genipapo, que o Fidié ganhou, mas não levou.
teve que atravessar para o Maranhão, de lá ele perdeu finalmente e veio preso, humilhado, para aqui, para a província, daqui foi conduzido para a capital da província e daqui foi conduzido para o Rio de Janeiro. Então, o que eu quero passar, que todos vocês já conhecem essa história, não sou eu do Rio de Janeiro que vou rememorar, é a importância para nós historiadores de um simples ato, mas um ato bem articulado, bem feito, bem dominado, bem conhecido, como uma pessoa como o Visconde poderia, no seu âmbito rural, que não era um homem tão culto assim, não era um homem com tanta formação em Coimbra, nem outra universidade, mas ele era capaz de dirigir uma província e articular a independência que Portugal não queria soltar o Maranhão, nem o Piauí, nem o Ceará. Todos vocês sabem que era projeto de Portugal da divisão em 2 países. Sabe-se até que por baixo dos panos ele combinara com o seu filho. O filho ficaria com o sul e ele ficaria com o norte, nordeste. Então, o Piauí, no meio da Bahia, do Maranhão e do Pará, seria essa lança, esse arco de articulação e de dominação para Portugal. Portugal colocou aqui o Fidié, colocou no Maranhão o Agostinho Pires, comandante de armas, e teria dito Dom João VI a seu afilhado: mantenha-se, mantenha-se. O Fidié conta num livro célebre chamado Vária Fortuna de um Soldado Português. Vária no sentido de variada, de triste, de infeliz, porque ele veio com grande sacrifício, caminhando a pé pelo sertão, chegou de navio em São Luís, veio com a tropa deles, cerca de 7.000 homens, para aqui, para se manter, para manter esse lugar para Portugal. Sofreu a batalha, a humilhação, a batalha do Genipapo, a batalha do Monte das Tabocas, foi preso, humilhado, e quando chegou em Portugal, não recebeu nenhum título a mais do que ele já tinha. E então ele fez um dossiê explicando tudo isso, o que ele passou aqui, e inclusive ele elogia os piauenses. A bravura, disse que se não fosse essa bravura daqui dos piauenses, essa capacidade pelo inimigo, foi contada pelo inimigo, que ele nos conta a dificuldade que ele teve de atravessar esse sertão todo com a sua tropa. Então, é essa tônica que eu quero deixar aqui a vocês, alunos, principalmente, a noção de civismo, de solidariedade, de cooperação, de articulação, de presteza, de organização rápida, que esses fazendeiros que moram a 100 léguas daqui, do Parnaguá, 20 léguas, 30 léguas, estiveram aqui se articulando durante todo o mês de janeiro. No dia 11 de janeiro, o padre daqui, Monteiro de Carvalho, já tinha falado desses facciosos piauenses que queriam separar o Piauí, já tinha se recebido cartas da Bahia, e eles articulando, tomaram conta da Casa da Pólvora, fantasiados de mascarados num dia, pegaram todo o material, todo o armamento, e até que no dia 24 fizeram a proclamação da adesão do Piauí à independência do Brasil. E eu tenho uma tristeza em dizer a vocês que o nosso chamado Sul Maravilha do Brasil não valoriza, não reconhece, não discute, não aplaude essas manifestações do Nordeste.
É como se fosse São Paulo, o articulador da independência, Dom Pedro, o segundo articulador, e tudo foi feito no Sul. Houve uns levantezinhos no Nordeste, umas coisinhas assim, mas Dom Pedro mandou o Labati, mandou o Greffel, e foi tudo resolvido. São poucos os livros que defendem, inclusive o José Honório Rodrigues, que defende a Guerra da Independência foi uma verdadeira guerra do Brasil, foi uma guerra civil, como os Estados Unidos tiveram a Guerra de Secessão, separando o Norte do Sul. A nossa Guerra da Independência seria, para José Honório Rodrigues, uma guerra também de secessão. O Norte-Nordeste ficaria com Portugal e o Sul ficaria com o Dom Pedro I no Rio de Janeiro. Isso, nos Estados Unidos, daria um filme épico do Norte contra o Sul, os comandantes brasileiros, os comandantes ingleses que foram trazidos, mas nós brasileiros somos até capazes de dizer, não fizeram nada não, foi uma bobagem, fizeram uma ata lá. Não foi nada disso, foi muito sangue derramado e graças a nós, piauenses. Então, para não cansar mais vocês, eu quero também, numa terceira parte, falar de um documento que eu encontrei, aliás, não encontrei, porque foi me remetido por uma brasilianista, encontrado na Caixa do Maranhão, em Portugal, sobre as Oeiras. Então, nesse documento que se chama Assento das Casas Próprias e de Aluguel, que existem na cidade de Oeiras do Piauí, capitania de São José do Piauí, da cidade de Oeiras, da capitania de São José do Piauí. Esse assento das casas próprias e de aluguel deve ser lido por todos nós piauenses, deve ser estudado nas suas minúcias, que é de uma beleza muito grande. Ainda hoje eu estava relendo esse documento na revista do Instituto Histórico daqui de Oeiras, que o Dr. Carlos Ruben publicou, quando diz, no meio da praça, a igreja matriz, situada no meio da praça, ao seu redor um adro de pedra e com suas escadas e o seu cemitério ao redor. Depois, no meio da praça, entre a igreja matriz e os passos do conselho, que era a Câmara, chamado Senado Senado da Câmara, na época colonial, está o Pelourinho, obra de pedra, que foi colocada de novo nesse lugar, porque estava em lugar não conveniente. Esse Pelourinho, como todos os outros das cidades brasileiras, foi destruído quando acabou a escravidão no Brasil, porque ela foi símbolo, essa obra arquitetônica, de muito açoite, muita tristeza, muitos gritos, muitos horrores dos escravos que apanhavam amarrados nas pedras do Pelourinho. Portugal ainda tem belíssimos exemplares de Pelourinho. Mas o Pelourinho daqui, como todos os outros, só existe um, e Alcântara foi destruído, porque nos dava muito essa má lembrança. Mas quando eu li esse documento, que ele foi retirado de um outro lugar, lembro-me de um documento que eu encontrei aqui, lendo na pousada do Cônego, que houve uma representação de um pai de uma donzela que tirassem o Pelourinho onde estava, porque os negros eram açoitados nus e não ficava bem para as moças de família assistirem àquele espetáculo. Então ele foi retirado em determinada ocasião e agora, em 1762,
reposto no mesmo lugar. Mas é uma beleza esse documento. Em torno da Praça Grande, tinham 33 casas. Casas onde morava o governador, onde morava o senhor intendente, onde moravam 2 tabeliães, onde morava um sargento-mor, onde morava um capitão, onde morava um cirurgião, que se pensava que aqui não existia. E todos tinham escravos. Tinha um tesoureiro dos ausentes que tinha 20 escravos, 24, 14 machos e 10 fêmeas. E se dizia que no Piauí não tinha escravo. Em torno da casa, em torno da praça, 114 pessoas. Dessas 114, 70 eram escravos e os outros eram livres. Então, são casas onde, se a gente escutar esse documento, sente a alma da praça, as pessoas vivendo. Tinha uma casa que só tinha uma mulher viúva, sem marido, com marido ausente. Uma outra que o marido tem a mulher ausente. Achei muito interessante. Tem outras que tem índio morando. Então, esse documento que está na revista do Instituto de Oeiras é um documento valioso. Por quê? Vocês, nós, temos o privilégio de ter a mesma praça há 300 anos. Isso não existe, minha gente, em nenhuma cidade do mundo. Nem Paris, Lutécia, nem Roma tem a mesma praça da mesma maneira, com seu lado, com a igreja, com a casa da Câmara, com a casa do cirurgião-mor. É uma maravilha da arquitetura e da preservação cultural de um povo, a existência disso. No Rio de Janeiro já teria sido cortada numa grande avenida com mais um viaduto por cima, o que fizeram com a nossa praça principal, onde está o Paço, onde Dom Pedro morou, Dom Pedro I fez o fico. Passaram o viaduto por cima, agora se arrependeram, passaram por baixo, está pior. É uma coisa horrorosa, está completamente desfigurado. Fizeram um edifício da Cândido Mendes de 27 andares, onde um paço de 2 andares, de 2,5, né, porque tem uma mansarda, e tem 27 andares ao lado, descaracterizou completamente. E depois dizem que está tombada. Então, eu saúdo, parabenizo a vocês, oeirenses, e eu indiretamente, por termos esse arruamento ainda. As ruas não foram dilaceradas, cortadas. Os mesmos rios, os mesmos grotões, os rios que tinham no Rio de Janeiro, que é o Rio da Carioca, que deu origem à cidade, está soterrado, está embutido. Aquelas pontes que as lavadeiras iam lavar a roupa lá no Rio de Janeiro, não tem mais. O mercado do Valongo, onde se comprava e vendia escravo, aqui ainda tem o Riacho dos Negros, aqui ainda tem o bairro dos Negros, lá no Alto do Rosário. Aqui ainda se vive a história. Então, eu quero parabenizar o Instituto Histórico e Geográfico de Oeiras e agradecer essa homenagem e dizer que todos nós estamos muito felizes, e eu principalmente, e parabéns a todos vocês. Obrigada.